Boa tarde. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite feito pelos integrantes da LIPS para poder ministrar essa aula sobre um tema tão importante, tema fundamental de ser debatido, de ser discutido de forma aberta, de forma franca, dentro aí das ações do Setembro Amarelo, dessa campanha fundamental sobre a conscientização acerca da prevenção ao suicídio. Então, como eu disse, um tema bastante complexo, bastante delicado de ser debatido, de ser discutido, mas fundamental que a gente abra para a discussão, que a gente abra para o debate. Com certeza, a boa informação é uma das melhores maneiras de prevenção com relação ao suicídio. Eu vou trazer para vocês hoje, mais especificamente, comportamento suicida na infância e na adolescência. Então, vou compartilhar com vocês aqui para a gente começar a apresentação. Então, comportamento suicida é um fenômeno complexo, multifatorial, que envolve aí diversos fatores, diversas variáveis, fatores biológicos, socioculturais, psicológicos, fatores político-econômicos. A gente classifica o comportamento suicida em 4 categorias: a ideação suicida, que diz respeito ao pensamento da pessoa tirar a própria vida, ao desejo do adolescente, no caso, de tirar a própria vida, de cometer o suicídio. O planejamento suicida, que ocorre quando o jovem, a adolescente, começa a planejar o que ela vai utilizar, que método que ela vai utilizar para a realização do ato, quando que vai ser, muitas vezes, acaba deixando cartas, e, obviamente, o planejamento suicida ele acaba tendo um risco maior com relação à ideação suicida, maior para o suicídio. A tentativa de suicídio e o ato consumado do suicídio em si. Trazer alguns mitos e verdades para vocês relacionados ao comportamento suicida. Alguns mitos, por exemplo, quem quer se matar não avisa. Isso não é verdade. Cerca de 80% das pessoas que tentam o suicídio, que cometem o suicídio, elas avisam antes que vão realizar esse ato, seja principalmente para pessoas próximas, seja para amigos, para familiares. Elas avisam de várias maneiras que vão cometer esse ato. Que suicídio, outro mito, que comportamento suicida, tentativa de suicídio, na verdade, a pessoa, a adolescente quer chamar a atenção, ou então é uma questão de coragem ou covardia. Na verdade, não é uma coisa nem outra. A pessoa está passando por um sofrimento muito grande, sofrimento muito intenso, intolerável, que ela não está conseguindo dar conta desse sofrimento, e por isso que acaba levando a essa passagem ao ato, acaba levando a tentativa de suicídio. E agora, algumas verdades, como eu disse, que 80% dos que cometem suicídio avisaram antes que iriam realizar esse ato. Há, em geral, uma ambivalência na tentativa de suicídio. Ao mesmo tempo que a pessoa quer se matar, tem o desejo de morrer, ao mesmo tempo tem o desejo pela vida presente também, o desejo de viver também está presente, e é justamente sobre esse desejo de viver que nós, profissionais da saúde, médicos, devemos investir todos os nossos esforços, todos os nossos cuidados, justamente em cima desse desejo de viver que a pessoa, obviamente, ela manifesta também. Suicídio, a tentativa de suicídio, na verdade, muito mais do que morrer, a pessoa quer parar de sofrer. Na verdade, ela está vivenciando um sofrimento que é intolerável, como eu disse, não está conseguindo dar conta desse sofrimento. É um sofrimento que não tem um significado, né? A pessoa não consegue dar um sentido para esse sofrimento, não consegue dar um significado para esse sofrimento. Então, é um sofrimento intolerável, irrepresentável, que acaba levando ali a passagem ao ato. A pessoa também tem uma percepção temporal modificada quando está vivenciando esse sofrimento intolerável. Ela tem a sensação de que esse sofrimento ele é interminável, que ele não vai passar nunca, que ele não vai acabar nunca, e ela acaba enxergando como uma das únicas alternativas de acabar com esse sofrimento, de encerrar esse sofrimento, na verdade, o suicídio. Então, a gente deve enxergar muito mais como pedido de ajuda, e a pessoa que
querendo aliviar o sofrimento, querendo acabar com o sofrimento, que propriamente a pessoa querendo se matar. Então, na verdade, é um pedido de ajuda que a pessoa que tenta suicídio, que pensa em tentar o suicídio, está dirigindo a nós. Falar agora da dor da existência, dor do existir, no campo da fenomenologia, do existencialismo. A gente trata muito dessa questão, o sofrimento inerente ao ser humano, o sofrimento inerente à existência humana, o pathos que não se reduz à doença, que apenas na modernidade pathos passa a ser sinônimo de patologia, de doença, mas que a origem grega do termo, etimologicamente, diz respeito às paixões, a uma exacerbação das paixões da alma, e a um sofrimento intenso. E aí eu trago uma citação aqui, de um importante psiquiatra da fenomenologia do século passado, franco-polonês Eugene Minkowski. Ele diz uma frase bastante interessante nesse artigo aqui que foi publicado, traduzido e publicado na Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental. Minkowski diz, em resumo, chega-se à questão de saber se nossa vida humana não é mais feita de pático, de esquizopático, do que de fisiológico. Então, Minkowski está dizendo justamente desse caráter inevitável do sofrimento, do quanto que o sofrimento é inerente à condição humana, inerente, é um aspecto constitutivo da existência humana. O pathos, na verdade, precede o logos. E a patologia, como afirma Canguilhem, a patologia precede a fisiologia. Na verdade, é a patologia que convoca a ação médica, convoca a intervenção médica, o cuidado médico. A medicina, na verdade, ela existe por conta da patologia. Apenas depois, como Canguilhem afirma, é que vem a fisiologia. E dentro dessa concepção de Minkowski, de que nossa vida é feita muito mais pático, de esquizopático, do que de fisiológico, ele mostra uma ideia também, traz essa ideia de que o funcionamento orgânico totalmente harmônico, totalmente em equilíbrio, na verdade, nada mais é do que uma grande utopia. Então, isso para mostrar o caráter inevitável do sofrimento na condição humana, na existência humana. O sofrimento, quando a gente consegue dar um sentido ao sofrimento, que é inerente ao humano, dar um significado a esse sofrimento, ele se torna mais tolerável, ele se torna passível de ser superado. Então, é fundamental que a gente consiga ajudar os pacientes, ajudar o adolescente, a criança, o adolescente principalmente, a dar um sentido ao seu sofrimento, a significar o seu sofrimento, porque isso faz com que ele consiga superar o sofrimento, levando o jovem, a jovem, a novos estágios existenciais, e isso faz parte, obviamente, do nosso próprio processo de crescimento, do nosso próprio processo de amadurecimento. Agora, a prevalência do suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde, dados aí de 2016, tem, em média, ocorrido 800 mil mortes por ano por suicídio, uma taxa de 10,5 para cada 100 mil habitantes, contexto global. É a segunda causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos de idade, perdendo apenas para acidente de trânsito. No Brasil, é a terceira causa de morte de jovens, perde aí para a violência, a questão dos homicídios, a violência interpessoal, e depois acidente de trânsito. O Brasil uma razão assim, para a gente discutir sobre esse tema, para a gente trabalhar e pensar nas políticas públicas de prevenção ao suicídio, diferentemente do contexto global, onde tem havido, na grande maioria dos países, uma redução significativa das taxas de suicídio, mostrando aí uma efetividade das políticas públicas implementadas nestes países em termos de prevenção ao suicídio. No Brasil, ao contrário, nas últimas décadas, tem havido um aumento das taxas de suicídio, cerca entre 2007 e 2016, por exemplo, um aumento de quase 20% das taxas de suicídio, principalmente entre os mais jovens. O Brasil está aí considerado pertencente ao grupo de países com baixas taxas de suicídio, cerca de 5,8, quase 6 para cada 100 mil habitantes, mas é uma taxa que está em crescimento e a gente tem um grande problema, obviamente, da subnotificação no nosso país, no nosso contexto. Com relação à adolescência,
Na infância, felizmente, é bastante raro as tentativas de suicídio. O suicídio é um fenômeno extremamente raro. Na adolescência, já começa a ficar mais comum. Nós temos tido cerca, em média, 730 mortes por suicídio por ano entre os adolescentes no Brasil, nos últimos anos. Bom, as tentativas de suicídio constituem o quadro de emergência psiquiátrica mais comum entre os adolescentes nos SPAs, nos pronto atendimentos, nos serviços aí nos prontos socorros. Cerca de 50% dos atendimentos por motivo psiquiátrico nos SPAs, nos pronto atendimentos, na adolescência, envolvem tentativa de suicídio. Metade dos atendimentos, então, na adolescência, nos SPAs, por razões psiquiátricas, se relacionam à tentativa de suicídio. São quadros são fortemente associados com as lesões autoprovocadas, quando a pessoa se machuca, se corta sem intenção de cometer o suicídio. Tem uma associação muito grande, mas o fato é que essa prevalência é bastante elevada, os quadros de tentativa de suicídio. A clínica psiquiátrica, o dia a dia da clínica psiquiátrica, do atendimento psiquiátrico da adolescência, constitui aí tanto as tentativas de suicídio quanto as lesões autoprovocadas, o quadro clínico mais comum que nós trabalhamos no dia a dia da clínica psiquiátrica na adolescência, na contemporaneidade. Bom, os principais métodos utilizados pelos adolescentes são intoxicação medicamentosa e o uso de objetos pérfuro-cortantes, principalmente no sexo feminino, entre as meninas, e entre os meninos, o enforcamento. Talvez isso justifique a tentativa de suicídio, ela é mais prevalente no sexo feminino. Por outro lado, o suicídio consumado, ele é mais prevalente no sexo masculino, nos meninos. Isso justifica, em parte, justamente pelo método utilizado, o enforcamento, utilizado mais no sexo masculino, tem, obviamente, uma letalidade muito mais elevada que a intoxicação medicamentosa, que o uso de objetos pérfuro-cortantes. Mais de 75% dessas tentativas de suicídio se dão em adolescentes acima de 13 anos de idade. Então, é mais raro, como eu disse, em adolescentes menores e ainda mais raro, felizmente, na infância. Trazer uma compreensão psicodinâmica com relação a essas passagens ao ato, que os jovens, esse aumento das taxas de suicídio entre os mais jovens no Brasil, na atualidade, para a gente pensar um pouquinho com relação às lesões autoprovocadas também. As taxas de prevalência têm sido bastante elevadas desse tipo de comportamento também, para a gente pensar um pouco que pode estar relacionado com esse tipo de comportamento. Então, no mundo contemporâneo, marcado cada vez mais por exigências de alta performance, de alto funcionamento, exigências cada vez mais severas com relação às competências, ao desenvolvimento de habilidades, competências, o próprio sistema de produção vigente acaba criando essas expectativas, essas demandas de alta performance, de alto funcionamento, obviamente, exercendo uma pressão muito grande sobre os jovens, gerando um nível de estresse bastante elevado sobre os jovens. Soma-se a isso uma ausência de perspectiva dos jovens com relação ao futuro, com relação à inserção no mercado de trabalho, o que eles precisam, tudo que eles precisam em termos de formação, em termos de capacitação, para poderem se inserir no mercado de trabalho, mas ainda assim há uma incerteza muito grande, há uma angústia que vem acompanhada com essas incertezas. Vivências de desamparo, de sentimentos de vazio existencial. Então, os jovens, do ponto de vista psicodinâmico, a gente pode pensar que ele tem uma dificuldade muito grande de significar, de simbolizar esses afetos de angústia, esse vazio existencial, de dar um significado, como eu disse no início, a esses afetos irrepresentáveis, a esses afetos intoleráveis, uma dificuldade muito grande de simbolizar esses afetos. Isso acaba levando a passagem ao ato, tanto as lesões autoprovocadas quanto as tentativas de suicídio. Então, é uma maneira da gente poder pensar e tentar
compreender esse fenômeno, esse problema de saúde pública que vem, na verdade, tendo esse aumento significativo nas últimas décadas no Brasil. Agora, trouxe um estudo aqui de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, só para a gente ter uma ideia sobre a prevalência, uma estimativa sobre a prevalência do comportamento suicida na adolescência. Foi um estudo realizado com 1.132 adolescentes de escolas públicas de São José, Santa Catarina, jovens aí entre 14 e 19 anos de idade. O estudo objetivou estimar a prevalência tanto da ideação suicida, ou seja, da vontade, do desejo de tirar a própria vida, do planejamento suicida e das tentativas de suicídio. Então, a prevalência, eles encontraram como resultados, prevalência de 13,8% de ideação suicida, pensamento suicida, 10,5% de planejamento suicida, que já tem um risco maior para o suicídio, e de 5,5% para tentativa de suicídio. Houve, como a gente pode ver, são números bastante elevados, a gente colocar ali 10% de 1.132 adolescentes, são mais de 100 adolescentes planejando cometerem o suicídio, e 5,5%, então mais de 50 adolescentes tentaram suicídio nessa amostra. Tem um outro estudo da Universidade Federal da Paraíba, com um N menor, com 90 adolescentes apenas do ensino médio, que eles encontraram uma prevalência de 22,5% de ideação suicida. Então, nessa amostra de João Pessoa, na Paraíba, praticamente um em cada 5, em cada 4, em cada 5 adolescentes pensava em tirar a própria vida, tinha o desejo de tirar a própria vida. Então, são números bastante alarmantes. Agora, para a gente pensar um pouco sobre o comportamento suicida na infância, que é, como eu disse, bastante raro, felizmente bastante raro, mas a gente deve fazer uma diferenciação, como que a criança desenvolve o conceito de morte, o que ela pensa sobre o conceito de morte, até porque para a gente caracterizar uma tentativa de suicídio, deve haver a intenção da pessoa cometer o suicídio, da pessoa tirar a própria vida. E para haver essa intenção, ela minimamente tem que ter o conceito de morte desenvolvido, razoavelmente desenvolvido, tem que ter uma ideia clara do que seja, na verdade, a morte. Então, a infância, na verdade, é marcada pelo pensamento pré-lógico, pensamento mágico, pensamento por ideias muito fantasiosas. Crianças com 6, 7 anos de idade, por exemplo, elas começam a temer a morte de um dos pais, de um dos genitores, mas sem acreditar na própria morte. Pensa vagamente que um dia ela poderá morrer. A partir dos 8 anos, mais ou menos, obviamente, os critérios são arbitrários, mas mais ou menos a partir de 8 anos, ela começa a aceitar que todos vão morrer um dia, inclusive ela própria. E a partir dos 10, 11 anos de idade, principalmente, começa a teorizar sobre o que acontece depois da vida, dando início aí às especulações metafísicas. Vou trazer 2 exemplos para vocês, para a gente diferenciar o que é uma tentativa de suicídio na infância e o que não é. Eu atendi uma criança de 8 anos de idade, por exemplo, que tinha se enforcado. Infelizmente, o irmão encontrou ele, foi na garagem de casa, encontrou ele, levantou e conseguiu tirar a corda. Ele chegou a ficar bastante cianótico, foi levado para o pronto-socorro imediatamente pela mãe, e depois conversando com ele, no atendimento, depois que ele passou pelo pronto-atendimento, ficou 3 dias, parece, internado, na emergência, depois conversando com ele no atendimento, não manifestava nenhum tipo de humor deprimido, não tinha nenhuma alteração de humor, e ele disse, perguntando o motivo para ele disse que, na verdade, ele queria dar um susto na mãe. Foi o que ele verbalizou, o que ele conseguiu significar naquele momento, essa vivência. Então, ele disse que queria dar um susto na mãe. Então, uma ideia bastante fantasiosa. É claro que com 8 anos de idade, ele já tem uma ideia das consequências das ações dele. Né? Ele ficou bastante assustado depois também. Acabou que depois ele se assustou muito com o que aconteceu. Então, então parece que ele estava no limiar, assim, entre uma ideia fantasiosa, pensamento mágico, pré-lógico, e já, né, uma ideia, um pensamento mais lógico, pensamento
já de uma ideia de entender sobre as consequências das suas próprias ações. Parece que ele estava numa transição, assim, entre ideias muito fantasiosas ainda e algo mais real, algo mais lógico, mais próximo da realidade. O outro exemplo, e aí fica difícil caracterizar, obviamente, uma tentativa de suicídio. Se a gente não tem certeza, de fato, que a intenção da pessoa era tirar a própria vida e que ela tem um conceito do que é a morte bem desenvolvido, bem estabelecido, fica difícil, obviamente, definir como uma tentativa de suicídio propriamente dito. Já com 10 anos de idade, uma outra paciente que eu atendi, 10 anos de idade, aí sim, ela tinha tentado suicídio algumas vezes, e na consulta ela dizia que queria tentar novamente, que desejava tentar novamente, queria tentar novamente, tinha planejamento de ação, e queria tentar novamente suicídio, 10 anos de idade, e ela havia perdido 3 irmãos assassinados, então ela teve esse fator de risco, assim, e ela, enfim, claramente, com 10 anos de idade, claramente, a gente pôde caracterizar como tentativa de suicídio mesmo. Já esse menino de 8 anos ficou mais no limiar, assim, né? Uma fase de transição entre ideias muito fantasiosas e uma ideia mais próxima da realidade. Agora, sobre os principais fatores de risco, trazer para vocês com relação ao comportamento suicida, é fundamental que dentro das políticas de prevenção, obviamente, a gente procure combater os fatores de risco e fortalecer os fatores de proteção, para a gente trabalhar em termos de prevenção ao comportamento suicida. A gente só não consegue intervir, obviamente, é sempre importante falar isso, sobre uma condição, que é o ato voluntário, que é o ato do suicídio em si. Sobre este ato, que é voluntário, que é intencional, a gente não tem nenhuma possibilidade de intervenção, obviamente, que é um ato individual, completamente individual. É da ordem aí do imponderável. A gente não consegue intervir sobre o ato em si. Mas sobre todas as condições que antecedem este ato, aí sim a gente consegue intervir. Promovendo os fatores de proteção e combatendo os fatores de risco, como eu disse. Então, dentro dos fatores de risco, os principais deles são os transtornos mentais, estão associados aí a cerca de 90%, 95% dos casos de suicídio, tem uma relação direta com algum tipo de transtorno mental, principalmente transtornos depressivos, transtornos de humor, transtornos depressivos seguidos por transtorno bipolar, depois transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, a dependência química, seguidos pela esquizofrenia e transtornos de personalidade, principalmente transtornos de personalidade borderline. A ideação suicida é um importante preditor também, mas um preditor, juntamente com transtornos mentais, os principais preditores são histórias prévias de tentativa de suicídio. Transtornos mentais e histórias prévias de tentativa de suicídio. O perigo da pessoa tem um risco muito grande quando o adolescente tentou suicídio. O risco dela tentar novamente nas primeiras horas, nos primeiros dias, nos primeiros meses é muito grande, é muito elevado. Então, a gente, os alunos de medicina já se deparando com esses casos nos estágios e os médicos que recebem esses pacientes nos prontos atendimentos, recebem esses pacientes nos prontos-socorros, obviamente, a gente tem que não apenas estabilizar o paciente, estabilizar clinicamente, hemodinamicamente, e tomar cuidado para não dar alta, não liberar o paciente logo após a estabilização do quadro clínico. É fundamental que ele fique em observação, mesmo que seja no pronto atendimento, 48, 72 horas, para que possa ser feito todo um trabalho de vinculação ao paciente, de vinculação à própria família, para que seja analisado e observado o suporte, o grau de suporte familiar que aquele paciente tem, que aquele adolescente, que aquele jovem tem. Só aí a gente pode ter uma segurança maior para dar alta para o paciente, para garantir minimamente que ele vá dar continuidade ao tratamento ambulatorial após a alta da emergência. Então, a gente tem que ficar bastante atento, porque o risco de uma reincidência, de uma nova tentativa de suicídio nos primeiros dias, nos primeiros meses, é muito grande depois de uma tentativa de suicídio. Outros fatores de risco são experiências adversas de vida, experiências traumáticas precoces da vida, como as diversas formas de abuso infantil, abuso físico, sexual, abuso psicológico na infância. São fatores de risco
para transtornos mentais que aparecem posteriormente, principalmente na adolescência, na infância tardia, mas principalmente na adolescência, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtornos de estresse pós-traumático, que acabam sendo fatores de risco, obviamente, para o comportamento suicida. Dentro dos fatores sociofamiliares, um fraco suporte social e familiar, violência doméstica, violência urbana, separações conjugais conflituosas, problemas acadêmicos, do ponto de vista educacional, do sistema educacional, uma autocobrança excessiva, devido justamente às demandas por alta performance, por alto funcionamento que nossa sociedade exige, que nossa sociedade lança principalmente sobre os mais jovens. Um sistema educacional falho, por exemplo, em atender às necessidades e às particularidades de cada aluno. Tudo isso acaba sendo fator de risco para sofrimento mental, para transtorno mental e, consequentemente, para comportamento suicida. Perdas de pessoas significativas, principalmente perdas traumáticas. Eu falei da questão do assassinato, né, dessa paciente que perdeu irmãos assassinados. Então, perdas de pessoas significativas. Na perda traumática, há uma dificuldade muito maior, obviamente, da pessoa conseguir dar um significado, dar um sentido a essas perdas. Então, isso acaba, obviamente, gerando um sofrimento intolerável, um sofrimento que parece interminável e acaba podendo funcionar como gatilho para a tentativa de suicídio. E principalmente aqui nos mais jovens, entre os mais jovens, rompimento recente de relacionamentos amorosos. Muitas vezes, o adolescente, a adolescente, encontrando-se ali em uma situação de maior fragilidade emocional, uma situação de maior vulnerabilidade, acaba, né, diante do rompimento recente de uma relação amorosa, de uma relação afetiva, tentando suicídio num ato marcado por uma elevada impulsividade. Larissa, tá tudo ok? Eu tô falando direto aqui, sem ter um retorno. Tá tudo ok, Larissa? Ok, pode continuar. Tá ótimo. Fiquei com medo, sei lá, de cair a conexão. Vamos seguir, então. A gente deve ficar bastante atento dentro dos fatores de risco aí, bastante atento a algumas falas que eu separei para vocês aqui. Quando algum adolescente, alguma adolescente nos procura e a gente percebe a presença dessas falas, a gente deve ficar bastante atento. São pedidos de ajuda, na verdade, são demandas de ajuda e a gente deve procurar responder, procurar ajudar, seja conversando diretamente, acolhendo no primeiro momento, ouvindo a pessoa e principalmente encaminhando para um tratamento especializado, para uma ajuda especializada. Quando o jovem, a jovem, diz as seguintes frases: não me sinto compreendido por ninguém, sou um peso, sou um fardo para as pessoas. Ou então, minha morte vai ser um alívio para as pessoas, sinto vontade de desaparecer, de dormir e não acordar nunca mais. Isso é muito comum. Essas frases são muito comuns, a gente ouve, a gente escuta no dia a dia da nossa clínica, do nosso trabalho, e são pedidos de ajuda. Quanto antes a gente puder intervir, a gente puder ajudar, mais efetivas serão essas ações. O bullying, fundamental que a gente fale sobre bullying, que é vários estudos mostrando aí que o bullying é uma das principais causas de comportamento suicida entre crianças e adolescentes. O bullying está relacionado com risco aumentado para transtornos mentais, principalmente transtornos ansiosos e transtornos depressivos, principalmente, e com aumento de ideação suicida, de planejamento suicida, tentativa de suicídio. Há várias formas de bullying: violência física, violência verbal, a violência psicológica e a violência eletrônica, que tem crescido bastante nas últimas décadas, o chamado cyberbullying, quando a pessoa ela é exposta, na verdade, a imagem da pessoa acaba sendo exposta nas mídias sociais, contra a vontade da própria pessoa, obviamente, e a imagem dela é exposta de uma maneira ofensiva, de uma maneira degradante, com o intuito de ofender a pessoa. E aí o adolescente, a adolescente, numa situação de maior fragilidade emocional, a própria adolescência em si já cursa com uma situação de uma condição, uma fase do desenvolvimento caracterizada
por um nível de estresse elevado, por uma fragilidade emocional, por a questão da autoestima baixa, muito comum entre os adolescentes. Então, o jovem, a jovem, numa situação de maior fragilidade emocional, que acaba passando por esse tipo de experiência do cyberbullying, de ter a sua imagem exposta nas mídias sociais, isso acaba muitas vezes sendo um gatilho também para uma tentativa de suicídio, por exemplo, ou mesmo para o suicídio consumado. Falar agora, trazer um dado bastante importante aqui sobre a importância do profissional de apoio escolar para os alunos com deficiência nas escolas. A gente sabe, vários estudos mostram também que os alunos com algum tipo de deficiência, eles têm 4 vezes mais chance de sofrerem bullying que os alunos sem deficiência. O profissional de apoio escolar, ele está previsto na legislação brasileira para o trabalho com os alunos com algum tipo de deficiência, e os dados são bastante interessantes porque, além de todos os benefícios que o profissional de apoio escolar ele oferece ao aluno com deficiência, como facilitação do processo de aprendizagem, inserção social, facilitação das interações sociais com os colegas, ele reduz significativamente a ocorrência de bullying contra os alunos com algum tipo de deficiência. Então, um importante fator de proteção com relação ao sofrimento mental, com relação mesmo a comportamentos suicidas entre pessoas com deficiência, entre alunos com deficiência. É um dado bastante importante da gente ter em mente. Então, pensando nessa questão do bullying, principalmente nas escolas, para a gente trabalhar políticas de prevenção ao suicídio, a gente não pode deixar de considerar o contexto educacional. A gente precisa entrar nas escolas, precisa abrir o debate com as escolas, com os colégios, abrir para discussão, abrir para o debate, mostrar como que a ocorrência do bullying, as práticas do bullying dentro do ambiente escolar são fatores de risco muito importantes com relação ao comportamento suicida. A disponibilidade do método são outros fatores de risco. É um outro fator de risco, na verdade, bastante importante. Muitas vezes a decisão de tentar o suicídio ela é tomada minutos antes ali do ato, da realização do ato, principalmente entre os mais jovens, onde ela é marcada por uma elevada impulsividade. A incidência de suicídio, por exemplo, ele é maior quando o acesso a armas de fogo, armas brancas, ele é facilitado. A gente sempre orienta os pais, quando tem filhos adolescentes, passando por situação de sofrimento psíquico, por algum tipo de quadro depressivo, a gente sempre orienta a guardarem objetos pérfuro-cortantes, as facas, esconderem os remédios, as cordas, porque isso acaba evitando ali num ato de impulsividade, num ato de desespero, que o jovem utilize esses métodos aí para a tentativa de suicídio. O sistema de saúde, falar de um outro fator de risco, o sistema de saúde ele pode funcionar tanto como fator de risco quanto como fator de proteção. A gente sabe das inúmeras falhas do nosso sistema de saúde em termos de uma desestruturação, desorganização do sistema de saúde, e quando o sistema de saúde ele não consegue prestar uma assistência qualificada aos usuários, aos pacientes, ele acaba funcionando como um fator de risco para o suicídio. A dificuldade de acessar o sistema de saúde também acaba sendo um importante fator de risco para o comportamento suicida também. Por outro lado, o sistema de saúde bem estruturado, bem organizado, com uma assistência qualificada, é um fator de proteção. Ao contrário, acaba sendo um fator de proteção. Então, a importância dos investimentos dentro das políticas públicas, dos investimentos no sistema de saúde, no fortalecimento do sistema público de saúde brasileiro. Agora, falar um pouco sobre os fatores de proteção com relação ao comportamento suicida. Algumas características da personalidade, fatores individuais, como, por exemplo, que os jovens já trazem consigo, autoconfiança e autoestima elevadas, capacidade para buscar ajuda diante das dificuldades, de buscar o apoio social, de recorrer ao apoio social, a rede de suporte social, familiar, que o jovem tem, que a adolescente tem. Essa capacidade para buscar ajuda é um fator de proteção bastante importante.
e habilidade para do jovem, da adolescente, para lidar com diversos problemas da vida que sempre vão aparecer, com as adversidades da vida, de encontrar soluções alternativas para estas adversidades. A percepção, né, de que o sofrimento, na verdade, ele é passageiro, de que o sofrimento, além de ser inerente à condição humana, como eu disse, de ser inevitável, de fazer parte, constitutivo da existência humana, que ao mesmo tempo ele é passageiro. Na verdade, ele não é interminável. De fato, né, quando a pessoa vivencia um sofrimento, que ela consegue dar um significado, dar um sentido, ela tem mais facilmente essa percepção temporal de que o sofrimento é passageiro, de que aquilo vai passar, e dessa maneira fica mais fácil, obviamente, lidar com o sofrimento, fica mais fácil superar o sofrimento. Agora, dentro dos fatores sociofamiliares e culturais, um bom suporte familiar, obviamente, relações interpessoais satisfatórias, a questão da sexualidade, o adolescente, isso é um ponto bastante, um ponto fundamental, na verdade, como lidar, né, com a própria sexualidade. Jovens que lidam bem com a própria sexualidade, pessoas em geral que lidam bem com a própria sexualidade, em geral tem uma relação direta com o bem-estar e uma boa saúde mental. A religiosidade e espiritualidade também é um importante fator de proteção também contra comportamentos suicidas. Vou falar agora sobre a estratégia de enfrentamento. A gente lança a mão diante do estresse, diante do sofrimento, de vivência de sofrimento. A gente lança a mão, obviamente, de diversas estratégias de enfrentamento, chamadas estratégias de coping, para lidar com o estresse, para lidar com o sofrimento. E o coping, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. No coping negativo, o que acontece? Há um alívio do estresse, do sofrimento a curto prazo, a partir dessas estratégias que a pessoa lança a mão. Acaba havendo um alívio do estresse e do sofrimento a curto prazo, mas a médio e longo prazo esse comportamento, estratégias utilizadas acabam trazendo consequências negativas a médio e longo prazo. Alguns exemplos aqui: uso abusivo de álcool e drogas, drogas lícitas, ilícitas. O jovem pode lançar a mão ali em determinados momentos do uso de substâncias psicoativas para aliviar estresse, aliviar angústia, ansiedade, mas que, obviamente, esse uso abusivo a médio e longo prazo vai acabar trazendo consequências negativas para o organismo. A questão da compulsão alimentar, a gente pode pensar tudo que seja em excesso aqui, né? Praticamente quaisquer comportamentos realizados excessivamente. Compulsão alimentar para aliviar o alívio da ansiedade, por exemplo, que é eficaz, né, a curto prazo, transitoriamente, mas também traz consequências negativas na médio e longo prazo. O jovem adolescente passar horas e horas no celular, horas e horas no videogame, jogando, isso alivia o estresse, de certa forma, alivia a ansiedade, de certa forma, mas gastar muitas horas do dia com esse tipo de comportamento, obviamente, acaba, a longo prazo, aumentando o estresse, aumentando a ansiedade, trazendo consequências negativas para a pessoa. O mau uso da sexualidade, eu vou, entre aspas aqui, né? Não há nenhum julgamento moral, de valor nesse sentido, obviamente. O mau uso da sexualidade que eu estou chamando é no sentido do adolescente, da adolescente desvalorizar o próprio corpo, desvalorizar os próprios desejos, se submetendo, por exemplo, a relações abusivas, se submetendo a relações tóxicas, abusivas, que acabam aumentando, na verdade, a sensação de vazio, a sensação de angústia existencial. Então, por outro lado, eu vou falar do corpo positivo, vocês vão ver a importância da sexualidade como fator de proteção, como eu disse, do jovem lidar bem com a própria sexualidade, como que isso é importante, não só para lidar com o estresse, lidar com o sofrimento, obviamente, mas como uma importante fonte de bem-estar, de sentido para a vida, de bem-estar, de boa saúde mental, de promoção da saúde mental. A religiosidade também, assim como a sexualidade, a religiosidade também pode aparecer tanto como coping negativo, quanto como coping positivo. Como a religiosidade como coping negativo é aquela chamada, que os estudos aí relacionados à religiosidade e saúde, a interface entre saúde e religião, é quando a religiosidade ela é chamada de extrínseca. É aquela religiosidade fora para dentro. A religião, na verdade, é utilizada como um meio para a obtenção de determinado fim.
Muitas vezes ela é imposta pelos pais. O adolescente, ele frequenta ali a religião por uma imposição dos pais, ou meio que com intuito social, com uma finalidade social, para agradar um amigo, vai junto com o namorado, com a namorada, muitas vezes com uma lógica utilitarista, no sentido de se obter uma recompensa no futuro, seja uma recompensa material, seja uma recompensa afetiva, de ter a pessoa amada, de ter o objeto amado. Então, uma lógica utilitarista. Esta religiosidade não é um fator de proteção com relação ao sofrimento mental, com relação ao comportamento suicida. Pode acabar sendo um fator de risco. Alguns estudos mostram também que religiões com normas muito rígidas e inflexíveis acabam aumentando, na verdade, a ocorrência de sintomas depressivos, sintomas ansiosos, e se constituindo aí como fator de risco para tentativa de suicídio, para comportamentos suicidas. Religiões com normas muito inflexíveis, muito rígidas. Agora vamos falar do coping positivo, da estratégia de enfrentamento, tem consequências positivas tanto a curto, médio e longo prazo. Então, o coping positivo, que é o que a gente deve estimular na clínica, no atendimento ao paciente, nos cuidados com o paciente, a gente deve procurar estimular justamente a utilização dessas estratégias positivas de enfrentamento do estresse, de enfrentamento do sofrimento. Então, dentro do coping positivo, a gente tem os esportes, as atividades físicas, desde que sejam prazerosas para o jovem, para a adolescente, o lazer, sair para ir ao cinema, ao teatro, à praia, ao parque, atividades artísticas, culturais, ter um hobby, desde que não ocupe muito tempo na vida da pessoa, ler um livro, assistir a séries, questão do entretenimento, né? Desenhar, ouvir música, cuidar de animais, contato com a natureza, é muito importante também esse contato com a natureza que é bastante vitalizante, né? Que vitaliza a pessoa, que aumenta a vitalidade da pessoa, a produção artística, a expressão artística, questão da dimensão estética, quando a pessoa se expressa através de um instrumento, tocando um instrumento musical, através da escrita, da pintura, do artesanato, ela pode expressar a sua própria criatividade, sua própria potência criativa. Isso tem um potencial muito grande de aumentar também a vitalidade da pessoa, de aumentar, que a gente chama também dentro da filosofia, dentro do existencialismo, aumentar a força vital da pessoa, a potência vital da pessoa, e, obviamente, isso promove saúde mental, promove bem-estar e protege contra os comportamentos suicidas. A sexualidade aqui, dentro do coping positivo, aí sim, o bom uso da sexualidade, que diz respeito, o que é isso? O jovem, o adolescente, a adolescente, respeitar e valorizar o próprio corpo, os próprios desejos, não se submetendo a relações abusivas, valorizando a questão da autoestima, da autovalorização, valorizando a si própria. Isso, obviamente, a pessoa, quando lida bem com a sua própria sexualidade, com seus próprios desejos, isso tem, obviamente, potencial muito grande em termos de promoção da saúde mental, promoção do bem-estar, de aumentar a potência vital, a força vital da pessoa. Aqui a religiosidade, aí como fator de proteção também, com relação ao comportamento suicida, ao sofrimento mental, como um coping positivo. A relação com o sagrado genuína, a religiosidade intrínseca, essa aqui, de dentro para fora, que é justamente essa religiosidade genuína, que aí sim funciona como importante fator de proteção. E o estabelecimento de relações interpessoais positivas, satisfatórias, a questão que se diz também na filosofia existencialista dos encontros autênticos, da gente realizar, construir encontros autênticos com outras pessoas. Isso na verdade, mais do que uma estratégia de enfrentamento ao estresse e ao sofrimento, a sexualidade, a religiosidade e os encontros autênticos, criar encontros autênticos, mais que estratégia de enfrentamento, na verdade, são aspectos fundamentais da existência humana e as principais fontes de sentido para a vida. A gente deve sempre pensar, quanto mais próximos nós estivermos de termos um sentido para a vida, propósitos na vida, sentidos para a vida, mais distantes estaremos dos comportamentos suicidas. Mais distantes estaremos do sofrimento mental, dos comportamentos suicidas, quanto mais próximos estivermos daquilo que confere sentido às nossas vidas, que confere
propósitos das nossas vidas. Vou trazer alguns estudos aqui sobre a relação entre religião e ideação suicida, comportamentos suicidas, para mostrar justamente, principalmente, esse efeito protetor da religiosidade sobre o suicídio. Nessa meta-análise aqui de pesquisadores chineses, mostrou aí um efeito protetor significativo da religião sobre o suicídio consumado, sobre o ato consumado do suicídio. Isso vale também, esse efeito protetor. Tem esse outro estudo aqui do Alexandre Moreira Almeida, que é importante pesquisador aí da UFJF, do campo da saúde mental e da religião. Ele mostra aqui nesse estudo como que a religiosidade está ligada, relacionada a riscos mais baixos de ideação suicida, de tentativa de suicídio e do próprio suicídio consumado. Isso independe da religião. Outros estudos mostram que este efeito protetor da religiosidade serve tanto para países cristãos quanto para países árabes, muçulmanos. Então, esse fator protetor, na verdade, independe da religião. A gente tem esse estudo, eu vou trazer para vocês, vou passar um pouquinho aqui, vou estourar o tempo. Esse estudo aqui, realizado na Turquia, pesquisadores da Turquia, com adolescentes turcos submetidos, um grupo submetido à educação religiosa e um outro grupo de adolescentes, 206 submetidos à educação religiosa e 214 submetidos à educação secular, ou seja, a educação não religiosa. Considerando que a Turquia é um país extremamente religioso, um país muçulmano. Então, a religião tem uma centralidade muito grande na Turquia. E aí esse estudo mostrou, aplicaram um questionário a esses adolescentes, mostrou que a ideação suicida foi mais frequente nos adolescentes submetidos à educação secular, ou seja, não religiosa, do que entre aqueles adolescentes que passaram por uma educação religiosa, mostrando que diante do sofrimento, obviamente, não é o sofrimento que é menor, não é a vivência de sofrimento que é menor, mas diante de uma vivência de sofrimento, de angústia, os adolescentes que passaram por uma educação religiosa consideraram menos a possibilidade do suicídio como uma maneira de eliminar o sofrimento, de lidar com o sofrimento. Esse estudo aqui mostrou também com estudantes, 457 estudantes, mostrou a importância do bem-estar existencial mais do que o bem-estar religioso, ou seja, o bem-estar existencial mostrou a importância do jovem ter um propósito na vida, do adolescente ter um sentido na vida, um propósito na vida, independentemente se ele frequenta a religião ou não. Isso foi um fator mais protetor com relação a comportamentos suicidas do que simplesmente frequentar uma religião, por exemplo. Então, tem várias nuances nesses efeitos, obviamente, da religião com relação à proteção contra o suicídio. Agora eu vou falar da importância, fazer só uma narrativa aqui da minha pesquisa do pós-doutorado, que foi justamente sobre religião, religiosidade, experiências de sofrimento mental. Os participantes, eles eram pacientes da rede pública de saúde mental. Vou trazer uma narrativa só aqui que ilustra bem. Foi uma pesquisa qualitativa, então as narrativas, a vivência subjetiva dos pacientes, dos participantes, foi bastante valorizado, os autorrelatos dos participantes, dentro aí da fenomenologia cultural, e aí trazer esse relato que mostra, um dos relatos aqui que mostra a importância da fé e da religiosidade como um fator de proteção contra o suicídio. Essa pesquisa vai ser publicada em 2 periódicos aí que estão para sair, acho que um no final desse ano, o outro no início do ano que vem. Ainda, então não foi publicado ainda, mas está em vias de ser publicado. Então, os nomes são fictícios, obviamente. Então, essa primeira narrativa aqui, se eu não me agarrasse com ele, com Deus, eu acho que não estaria mais aqui. Já tinha feito alguma besteira. Porque, às vezes, bate o desespero, dá vontade de morrer de verdade. Então, ilustra bem esse fator protetor da religião com relação ao suicídio. Agora, falar, na parte final já da apresentação, falar da importância dos encontros autênticos, do estabelecimento de encontros autênticos nas nossas vidas, um importante fator de proteção contra o suicídio, contra o sofrimento mental, mas de
uma das principais fontes, na verdade, de sentido para a vida, de propósito na vida. Trazer a gente tem um filósofo judaico, existencialista, e judeu também, que se baseou muito a filosofia dele também no judaísmo, na filosofia judaica, Emmanuel Levinas, um lituano que se radicou na França. Levinas diz que ele defende, na verdade, a ética da alteridade, que é justamente esse encontro com o outro, qualquer que seja esse outro, com o outro em sua diferença radical, em sua alteridade radical. Então, esse encontro com o outro, qualquer que seja esse outro, que seja marcado não só pelo respeito, mas pelo cuidado, principalmente pelo cuidado, pela responsabilidade pelo outro. Levinas vai dizer que, em geral, as relações são assimétricas. Na verdade, a ideia do cuidado mútuo, do respeito, da responsabilidade mútua, ocorre em uma pequena parte das relações, que a grande maioria delas são marcadas por uma assimetria, onde uma pessoa se encontra em uma condição melhor, se encontra mais apto naquele momento, no sentido de cuidar do outro, de se responsabilizar pelo outro, e a outra pessoa se encontra em uma situação de maior vulnerabilidade, uma situação de maior fragilidade. Então, justamente o que a gente pensa no jovem, no adolescente, na criança, principalmente no jovem, no adolescente, com ideação suicida, com sofrimento mental, ela se encontra em uma situação de maior vulnerabilidade psíquica, emocional, necessitando, obviamente, desse cuidado, que alguém se responsabilize por ele. E é justamente isso que Levinas vai dizer que garante os encontros autênticos. Não só o respeito pelo outro, mas o cuidado e a responsabilidade pelo outro, que favorece a criação de encontros autênticos, que, na verdade, e aí tanto Martin Buber, também filósofo austríaco, judeu, e Emmanuel Levinas vão dizer que não há nada mais que nos realize enquanto seres humanos que realizar esses encontros autênticos, encontros genuínos. Isso realiza quem cuida, realiza quem é cuidado. Na verdade, isso confere, esses encontros autênticos têm um potencial muito grande de conferir sentido às nossas vidas. Isso nós devemos estimular nos jovens, nas crianças, nos jovens, ensinar isso, inclusive nas escolas. Eu vou participar de um congresso em outubro agora, online, sobre educação filosófica e a importância de se ensinar isso no ensino fundamental, no ensino médio, na disciplina de filosofia, trabalhar esses filósofos da alteridade, da ética, que tratam da ética da alteridade, que tratam da importância dos encontros autênticos, o quanto que cuidar do outro, o quanto que se responsabilizar, que a gente se responsabilizar pelo outro, quanto que isso confere sentido às nossas vidas, o quanto que isso nos realiza enquanto seres humanos. Então, no primeiro momento, o jovem, por exemplo, adolescente, em uma situação de sofrimento mental, precisa de cuidado, precisa de ajuda, de alguém que se responsabilize por ele, mas, posteriormente, uma situação melhor, quando ele estiver se sentindo melhor, estiver no momento de uma melhor saúde mental, ele vai poder exercitar esse cuidado pelo outro, essa responsabilidade pelo outro, criando esses encontros autênticos que conferem mais do que proteção contra o sofrimento mental, contra o comportamento suicida, são fontes fundamentais de sentido para a vida. Viktor Frankl, um importante psiquiatra austríaco, sobrevivente aí a 4 campos de concentração nazista, ele defende a logoterapia, criou a logoterapia, que é justamente a terapia da busca do sentido para a vida. Viktor Frankl afirma: quem tem um porquê, quem tem um propósito, pode enfrentar qualquer como, ou seja, qualquer adversidade, qualquer situação. Então, a importância de termos um propósito na vida, de termos o sentido para a vida. Aqui, para finalizar, então, o tratamento do comportamento suicida de uma maneira geral. O tratamento poderá ser farmacológico, dependendo do transtorno mental associado com a tentativa de suicídio, com o comportamento suicida. Tratamento psicoterapêutico, seja individual, seja em grupo, dentro aí das abordagens psicossociais. A gente tem uma ampla gama de abordagens psicossociais. Na rede pública, por exemplo, nos CAPs, os CAPs utilizam várias abordagens psicossociais, como oficinas terapêuticas, grupos de adolescentes, grupos terapêuticos. Então, são várias abordagens que podem ser muito efetivas na prevenção e no cuidado a estes
jovens, a essas crianças, a esses adolescentes que passam por uma situação de um sofrimento muito grande, mas é fundamental que tanto na relação médico-paciente quanto na relação entre os outros profissionais de saúde mental e o paciente, que essa relação seja marcada pelo acolhimento, pelo vínculo, pela construção de um vínculo afetivo significativo, ou seja, por relações empáticas, marcadas pela confiança, por encontros autênticos, que a gente possa estabelecer esses encontros autênticos na clínica psiquiátrica, na clínica da saúde mental, na clínica médica de uma maneira geral, seja qual for a especialidade médica. A gente possibilita dessa maneira, a partir deste acolhimento, a gente possibilita que o adolescente, que a adolescente possa compartilhar sua dor, expressar sua dor, começar a elaborar seu sofrimento, sua angústia, criando ali estratégias saudáveis de enfrentamento ao sofrimento, de enfrentamento ao estresse, aprendendo dessa maneira a lidar com as adversidades da vida e dessa forma a superar o sofrimento. Para concluir, então, obviamente o suicídio é um assunto íntimo para a gente tratar na relação médico-paciente, no encontro com o paciente, mas é fundamental que o paciente tenha a oportunidade de conversar com o profissional da saúde, conversar a sós em particular. Geralmente o paciente, a pessoa que está passando por um sofrimento muito intenso, intolerável, ele sente-se muito aliviado ao compartilhar esse sofrimento, ao compartilhar essa dor, ao ser questionado sobre o assunto, inclusive. Então, depois que a gente consegue construir uma relação de confiança, uma relação empática com o paciente, faz parte, obviamente, qualquer exame do estado mental, seja na pediatria, seja na clínica médica, na estratégia de saúde da família, faz parte do exame do estado mental, perguntar ao paciente que está passando por um sofrimento mental, por uma experiência de sofrimento mental, principalmente para um paciente com um quadro depressivo, com humor deprimido, perguntar sobre se ele já pensou alguma vez, se ele pensa em tirar a própria vida, acerca da ideação suicida, se ele apresenta ideação suicida naquele momento, se já teve uma história prévia de tentativa de suicídio, ou seja, se aprofundar nessa questão bastante complexa, bastante delicada, como eu disse, mas fundamental de ser abordada de uma maneira franca, clara e com bastante responsabilidade. Então, para concluir a fala, a psicofarmacoterapia, obviamente, bem indicada, o uso criterioso, racional do psicofármaco, quando bem indicado, é muito importante no tratamento, quando há transtornos mentais associados, obviamente, mas não tenho a menor dúvida que uma boa fala, uma boa escuta terapêutica, encontros regulares com o paciente, encontros frequentes, estar disponível ao paciente naquele momento, para ouvir o paciente, para acolher o paciente, acolher a dor que ele está vivenciando, isso, sem dúvida nenhuma, pode salvar muitas vidas. Não tenho a menor dúvida disso. Então, este era o que eu tinha para trazer para vocês, tinha para compartilhar com vocês, dentro aí dessas ações do Setembro Amarelo, dentro das ações em termos de conscientização e de prevenção ao suicídio, dessa questão, desse problema de saúde pública bastante sério, bastante delicado, mas fundamental que a gente lide de frente com esse problema, que a gente aborde abertamente, de forma responsável, este problema. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito, muito obrigado. Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou.
Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora.